Bom, eu sou atriz, então meu sonho desde criança é fazer alguma coisa no Teatro Municipal. Então, aparentemente, esse sonho está se realizando. Eu não estou no palco, mas eu estou a caminho, assim, né? Salão Nobre. Mas esse lugar é tão lindo quanto o palco. Bom, vou ler um texto que está aqui. Estamos muito honradas e felizes de trazer a Casa TPM para o Teatro Municipal pela primeira vez, com essa edição especial. E o lugar não poderia ser mais adequado. Estamos aqui para falar sobre o fim da peça que costumávamos encenar em nossos relacionamentos. Por séculos, nós, mulheres, fomos submetidas a acordos que causavam desconforto, indignação, tristeza e outros tantos sentimentos angustiantes. Nos últimos anos, aprendemos a nomear as engrenagens e estruturas: patriarcado, carga mental, machismo, opressão, que sustentam esses acordos. Tem muitas outras palavras, né? Mas essas são algumas. Seguimos lutando contra essa realidade ainda tão presente, mas sabemos que construir algo novo é tão importante quanto, e pode ser bem difícil também. Porque a vida real vai além das respostas lacradoras e é contraditória, desgastante, deliciosa. Temos o campo cada vez mais aberto para jogar fora modelos antigos, testar possibilidades e traçar novos caminhos. Isso é lindo, é fundamental, mas implica incerteza. Descobertas maravilhosas e erros catastróficos são parte do processo, assim. Bom, erros catastróficos, quem nunca, né? É por isso que, sabendo que a busca por conexão faz parte da natureza humana, e inclusive é um dos fatores que nos trouxe até aqui, nos perguntamos: o que queremos de nossos relacionamentos hoje? Essa é a pergunta que dá origem a esta edição especial da Casa TPM e que guia a primeira mesa de hoje. Eu quero chamar para se juntarem a mim, nesse palco, a psicanalista Vera Iaconelli, a atriz Cris Viana e a maquiadora e apresentadora Vanessa Rosan. E eu vou mediar. Bom, quando me chamaram para mediar uma mesa sobre relacionamentos, eu achei que o tema era muito apropriado para mim, porque eu, como tantas mulheres, venho tentando me relacionar loucamente, venho errando loucamente. Casei há uns 3 anos atrás, assim, casei umas 12 vezes. Casei no civil, no candomblé, na boate, fiz um casamento, me vesti de branco, botei o nome do meu ex-marido, fiz um escarcéu, convidei 300 pessoas, gastei um dinheirão e deu tudo errado. E me separei. Ainda fiquei tendo que ir ao poupa-tempo para tirar o nome do meu ex-marido. E aí descobri que a Vanessa, eu fiquei 1 ano e meio casada, descobri que a Vanessa bateu o recorde, fez tudo isso com 1 ano só. Eu sou melhor que a Britney. Na verdade, eu estou rumando para um caminho tipo Gretchen, sabe? 6º casamento, para ver o que vai dar certo. Tipo, todas as possibilidades. E aí eu queria saber das moças da mesa, das mulheres da mesa, desculpa, gente, da Cris e da Vera. Acho que a gente podia começar falando um pouco assim na situação que cada uma se encontra. Eu me encontro com um novo namoro, estou muito feliz, obrigada. Usando tudo que eu aprendi no outro, todas as cagadas para melhorar esse. Você se encontra como? Que difícil essa pergunta. Pode alguém responder antes de mim? Cris. A Cris está como, Cris? Eu estou solteira. Fazem 1 ano e meio. Eu namorei 5 anos. E todo mundo me colocava como uma pessoa casada. Cris, seu marido. Eu falei, eu nunca fui casada. E era muito curioso isso, porque para alguns, você morar junto com alguma pessoa é estar casado. No meu caso, eu não me considerava casada.
Eu te entendo. Não me Eu acho considerava. diferente morar junto e casar. Eu não estou dizendo isso porque eu já me separei dele. Não, eu realmente não me considerava. Desde o início. Eu acho que são etapas e são... a gente organiza isso, a gente conversa sobre isso. A gente chega... Estamos casados, de alguma forma. E não era assim. Ele via dessa forma, eu não. Então, agora estou solteira e paquerandíssimo. Desculpa, Cris, sabe o que? Eu achei que eu tinha te ouvido errado. Eu achei que você estava casada. Porque eu já passei nesse relacionamento onde eu estava casada e a outra pessoa não. Só que a gente estava no mesmo relacionamento. Entendeu? Então, eu achei que era essa situação. Você descobriu pelo Facebook, né? Eu achei que eu estava casada. Só que a pessoa não. Só que eu estava. Então... Vera, eu acho que a Vera... Eu vi ela chegando aqui com o marido dela. O marido dela falou, vou embora para deixar ela à vontade. Enfim, não sei se é por isso. Eu falei que ia falar dele, por isso que ele foi embora. Eu nunca me preocupei em casar, nunca me interessei pelo casamento, mas eu tinha, desde muito jovem, um interesse muito grande de namorar. Eu queria muito ter um namorado. E eu acho que eu estou no meu segundo longo namoro, já faz 16 anos, e a hora que deixar de ser namoro, acabou. Então, Quando Quantos ele vem anos? 16 anos já. Mas quando ele vem com cara de marido, o cara estraga. Eu falo, não, eu quero namorado, o marido... Destempera tudo. A questão para mim é o namoro. Bom, ela está namorando há 16 anos e é psicanalista, gente. Então, assim, ela vai deixar o telefone no final do evento para a gente marcar uma sessão com ela. Eu vou começar falando, então... Vou começar com a Vera, que é uma entendida... Quer dizer, eu acho que todos nós somos entendidos de relacionamento. Mas ela tem um cartão falando que ela é psicanalista. Entendida em relacionamento. Ela estudou para isso, né? Eu vou fazer uma pergunta bem genérica, mas você vai para onde você quiser, tá? O que mudou nos relacionamentos nos últimos anos? Mudou quase tudo, né? Mudou que as relações elas não são mais baseadas na dependência um do outro, né? O homem sustentava a mulher financeiramente e moralmente. Uma mulher que era solta era uma mulher solteira. Então, a mulher solta era uma mulher... E a gente ainda vê... Eu ouço isso no consultório. As mulheres falam, mas eu vou me divorciar e vou ficar aí solta, como se o homem sustentasse a mulher moralmente. E também sustentava financeiramente. Isso acabou. Ao contrário, os chefes de família hoje são mulheres, né? Também mudou a questão da reprodução. As mulheres precisavam ter uma relação com o homem para serem mães, porque eles as sustentavam, enfim. Hoje a gente tem a mãe solo. A mãe solo antes era a mãe solteira, que era uma vergonha. Hoje elas se orgulham de ser mães solos. Não que seja fácil, nada disso é fácil. Nada disso está resolvido, tudo isso é um belo campo de batalha. Então, essas mudanças, elas trouxeram consequências enormes. As relações têm que ser baseadas em outras premissas. O que funcionava antes não funciona mais. E eu acho que é uma espécie de abismo promissor. É um abismo porque a liberdade deixa a gente com aquela sensação de e agora? Mas é muito promissor porque a gente pode fazer escolhas a partir de outro lugar, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho muito boa, que é assim, a gente meio que não acredita em felizes para sempre. Quer dizer, meio que não acredita, mas a gente se agarra àqueles modelos, aqueles casais que estão juntos há 30 anos e toda vez que a gente começa um relacionamento, a gente acha que pode ser que dure para sempre, né? Eu não sei por que é tão importante. Para mim eu sempre fico torcendo para durar para sempre, mas mesmo que a ideia seja um pouco sufocante. Mas, enfim, se a gente não acredita mais no felizes para sempre, por que a gente continua com a ideia do casamento? De morar junto, de oficializar uma relação, institucionalizar uma relação? Se a gente sabe que vai acabar. A pergunta é para a Vera ou tipo... Não, jogou. Não sei, joguei. É porque ela é estudada, ela leu sobre isso. A gente só... Pode falar palavrão? Não. A gente só se fudeu mesmo, né? E temos histórias de sucesso para contar em relação a isso. Então, uma pergunta que você falou. Por que a gente espera o feliz para sempre? E, para mim, a melhor analogia é uma... E aí eu vou levar para o universo da beleza, que é onde eu me sinto bem à vontade para falar. Por exemplo, eu estou falando aí da minha camada de privilégio, das pessoas com as quais eu me relaciono. Muitas mulheres com leitura, que sabem nomear todas essas questões que a gente tem hoje, que a gente vive, têm relações com o corpo super destrutivas, mesmo sabendo que isso é uma imposição cultural. Né, um corpo, né? Um corpo. A gente estava falando disso agora, gente. Eu estava com um casaco, que eu estava morrendo de calor,
falei, eu não quero tirar o casaco porque meu braço não fica bem na foto. Não aguentei, tirei o casaco, estou morrendo de calor. Mas assim, porque cargas d'água eu estou sofrendo com isso. Então, a gente falou isso agora há pouco, né? Lê tudo, vem aqui na Casa TPM, luta no gel, debate, tudo. Assiste vários, ouve os podcasts. Mas aí, quando aquilo se aplica à nossa realidade, você está dentro desse corpo e não tem como sair, que é um pouco... Como é que você faz para isso se aplicar a você? Porque... Desculpa, gente, eu fui criada na Disney, tipo, no universo da Disney, né? Então, eu sei que o relacionamento não vai durar para sempre, mas eu ainda tenho essa esperança, sabe aquele meme, tipo, com esperança, mas morta de raiva? Eu ainda tenho essa esperança porque é uma construção que está muito dentro, sabe? Como é que eu vou chegar lá? Eu acho que são níveis que você vai descendo para atingir esse lugar. Não sei se eu estou Você quer dizer assim, tipo, a gente sabe que a gente não tem que responder essa coisa massacrante da indústria da beleza, mas que a gente ainda está preso a isso. É, a mesma coisa da relação. E a mesma coisa no relacionamento. Cris? Eu acho que não é só... Acho que a gente se apega em várias coisas. Eu, por exemplo, meu ex-namorado era negro, eu, como uma mulher negra, a família dele toda negra, a minha também, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós conversávamos sobre isso. Para a gente, era um orgulho, a gente, por um acaso na vida, ter nos encontrado e termos nos apaixonado. Então, a gente falava assim, nossa, se a gente tiver um filho, vai ser a coisa mais linda. E é o que a gente mais ouvia. Eu, inclusive, teve um segundo da minha vida que eu me senti quase massacrada com essa questão das pessoas olharem e falarem assim, você tem que ter um filho desse homem, vocês têm que ter uma criança. Aí o tem que, para quem? Por quê? Né? Porque aí eu fui analisando isso dentro de mim, porque começa a ter quase uma cobrança, e se você pegar, você se cobra ainda mais do que os outros. E a gente queria formar um casal tradicionalmente negro, lindo, feliz, e sermos uma referência. Existia isso dentro da nossa relação. Então, assim, dentro de todas essas questões que a gente está falando, estética, tem também questões financeiras em todas as relações, a gente também carregava um pouco essa. E quando eu me separei dele, eu tive amigas que falaram para mim, Cris, não se preocupa... Vocês estão me ouvindo bem? Não se preocupa em... Tadinho, a mensagem foi carinhosa, mas você tem que ter cuidado com o que você está ouvindo e como que você vai levar isso. Não se preocupe em se relacionar só com um homem negro, porque o importante às vezes, a gente quer dar continuidade a essa história, e às vezes não é possível. Isso já estava correto na minha cabeça, estava certo na minha cabeça. Eu quero ser feliz. Se esse homem for branco, for negro, japonês, é uma outra questão. Entendeu? Até por isso também que eu estou muito feliz agora que me separei. Mas a gente carrega dentro das relações uma tradição que às vezes sem perceber. E a gente falava isso dentro de um ato romântico, assim, sabe? Era bonito a gente falar sobre isso. Não era como uma obrigação e uma Wakanda Forever. Não, a gente queria mesmo, entendeu? E a gente tentou o máximo que pôde. E aí não foi possível. Mas a nossa família ficou muito triste, assim. Foi uma questão para todo mundo, assim. Gente, toda vez que eu me separo, minha família fica arrasada. Eles tinham certeza que dessa vez ia dar certo. Se apegaram à pessoa, tudo. Mas você estava falando da questão da felicidade, ser feliz para sempre. Eu não sei, assim, eu nunca me apeguei, eu quero ser feliz para sempre. Eu queria ser feliz mesmo. Agora, eu não sei, eu não tenho medo da morte, então para sempre, para mim... Eu acho que isso é bem evoluído, assim, é uma coisa mais budista, presencial, né? Eu acho que a pessoa que fica falando assim, será que vai durar para sempre? Eu me lembro que teve um relacionamento que eu queria fazer uma reforma na minha casa, eu falava, mas se eu me separar, eu vou fazer a reforma, será que vai durar para sempre? Eu acho que são de pessoas mais ansiosas, como eu, que esperam no momento que vai durar para sempre e não estão vivendo o momento, né, Vera? Eu acho esquisito a gente começar uma relação apaixonada que você está feliz e não fazer uma aposta de que ela dure. Porque senão você entra num casamento, entra um e não entra o outro. A aposta tem que ser feita, né? Que é uma aposta mais complexa do que ter filhos. Filhos são para sempre, em relação... Você morre antes, né?
E, no entanto, os casamentos não são mais para sempre. Então, eu acho que a aposta... Agora, tem uma diferença entre você fazer uma aposta, porque você não quer sofrer com uma separação que é sempre sofrida, e você achar que tem que ficar para sempre, mesmo não estando feliz. Eu acho que tem uma diferença brutal. Esse tem que você traz, né, Cris? Esse imperativo, nas relações, ela trouxe sofrimentos impensáveis, né? Agora, apostar no para sempre é legal, faz uma festa maravilhosa, curtiu a festa. A gente fez. Durou um ano, foi ótimo. Foi bonita a sua festa. Foi boa, né, Foi. gente? Foi bom. Foi. Muitas Posso pessoas... só falar uma coisa? Desculpa te cortar. Você falou um negócio que eu não queria deixar de sair daqui, porque é uma discussão super atual para mim, na minha cabeça. Você falou desse abismo promissor. Eu acho que a gente está num momento, estou falando da minha geração, de pais que vieram de uma relação tradicional, família brasileira, seja ela qual for, mas onde os papéis eram bem definidos, e eu estou falando muito da minha história. E a gente lida com a situação atual, nesse abismo promissor, onde não tem uma solução. Você não encontra uma resposta como era naturalizada antes, sabe? Tipo, é isso aqui, você vai casar com essa pessoa e vai ter filhos, ou não, você vai escolher. Então, a minha dificuldade é como é que a gente faz se a gente não tem essa, sei lá, essa fórmula, se eu posso dizer essa palavra, e também não tem outras fórmulas. Então, por exemplo, a sua fórmula é o namoro. Achei fantástico o que você falou. Mas você mora junto? Moro junto. Namoro morando junto. Namoro morando junto, que é diferente de casado. Morar junto, né? Você já falou isso. Mas eu fico na fórmula do namoro também. Por isso que para mim não pesava quando as pessoas diziam: ah, você é casado? Eu falei, não sou casada, eu namoro. Porque para mim era uma outra etapa, ia mudar tudo, assim. Tanto é que nós namoramos e ele ficava muito na minha casa. Depois nós resolvemos ir morar juntos, organizar tudo aquilo juntos em uma outra casa. Aí foi um outro passo, aquilo começou a me tensionar um pouquinho. Eu me sentia literalmente em compromisso. Eu já estava com ele há 3 anos, foi bem maluco, assim. É porque tem esse compromisso, né? Eu acho assim. Você está namorando há 3, 4 anos, bom, agora vocês vão morar juntos. Depois vocês vão ter filhos, e depois vocês se separam, enfim, ou ficam juntos para sempre. Mas eu acho que tem essa obrigação, né? Você quer concluir o seu pensamento? Não, na verdade, eu quero. Não cortou, não. Não, mas, gente, 4 mulheres falando de relacionamento, a gente vai se cortar mesmo, né? Eu quero ouvir, quero falar, quero tudo. O que eu acho é que a minha dificuldade é encontrar no outro um jeito de fazer isso funcionar, que não é aquele jeito, já conhecido, por exemplo, que eu acho que a gente tem esse software instalado, sabe? Tipo, o relacionamento é assim, daí mora junto, daí vai casar, daí vai isso. E apesar da gente saber que isso não garante nada e que não é o resultado, na felicidade não sai daí, dessa formação de um compromisso assim, a gente ainda tem um lugar lá que espera que isso aconteça, sabe, em algum momento. Eu estou falando muito de mim, assim, do que eu já vivi. Eu não sei quanto as outras mulheres e homens aqui já passaram por isso. Às vezes está tudo bem, mas aí, eu não sei se é culturalmente ou se é o que você já tem instalado, fica assim, tá, e agora? Sabe que eu queria jogar uma coisa aqui? Eu acho que uma das coisas do relacionamento contemporâneo, eu estou falando não sou nenhuma especialista no assunto, mas é que com a possibilidade que a gente pode sempre acabar tudo muito rapidamente e com o acesso que a gente tem a novas pessoas e com a liberdade que a gente conquistou, a gente pode terminar os nossos relacionamentos muito rápido, né? Isso dói, a gente posta uma foto ali e continua. Aí eu acho que acontece uma coisa muito louca, que a gente termina, às vezes, um relacionamento por um motivo, por uma gestalt ali, um jeito que a gente se relaciona, e a gente termina achando que se livrou do problema, e a gente vai repetir aquilo em outro relacionamento. Então, eu fico, às vezes, olhando... O pai de uma amiga minha, que eu não lembro que amiga que era, que falou assim, cara, se eu soubesse que ia ser tudo igual a sua mãe, eu tinha ficado com ela. 5 esposas, quer dizer, enfim... Eu acho que tem uma assim, questão... às vezes a gente tem que ficar e ralar, né? Porque a gente vai repetir. Agora essa pergunta é para você. Isso que você falou é super psicanalítico, né? A psicanálise trabalha muito com essa questão da repetição. Casei com outro cara, esse cara também, esse não sei o que também, essa coisa que repete. Porque eu acho que quando você se relaciona com outro, você acaba tendo que ver coisas em você.
E quando quando você está sozinho, de alguma forma você também começa a pensar na tua relação com as pessoas, porque você tem uma relação com você mesmo, que é isso que você está falando, né, Vanessa? Quer dizer, entre você tem uma história desses pais e tem a tua história, e elas entram em choque. O meu divórcio, até então, primeiro e único divórcio, foi um choque pela situação, mas também foi um choque porque eu tinha uma ideia de que aquilo era um fracasso pessoal, não era só uma tristeza pela separação, mas era um fracasso de um projeto antigo, né? Quer dizer, depois você vai começando a perceber, não, fracasso é você ficar casado infeliz, esse é um grande fracasso, né? Mas quando você está com o outro ele te devolve coisas tuas, que são muito duras de ver. E a gente entra nas relações, a gente não quer correr o risco de se conhecer. E, então você fala, bom, se a pessoa está apertando aquele botãozinho, eu não estou afim de olhar para isso, ou porque eu sou autoritária, ou porque eu sou demandante. Então eu vou trocar de pessoa e essa outra pessoa não vai me devolver isso. No primeiro ano, né? É a mesma coisa. Porque você se divorcia do outro, mas você não se divorcia de você. E aí quando você vai ver, você repete a mesma cena. Então, quando as pessoas vêm procurar a gente para trabalhar a questão de divórcio, eu falo, olha, nem todo mundo vai sair daqui divorciado, mas eu espero que todo mundo saia separado, que cada um saia com a sua latinha de lixo e dê conta da sua própria história e talvez compartilhe essa história num namoro, num casamento. Mas antes do divórcio, tem a possibilidade de você separar a tua neura do outro. Você pode casar 20 anos e ficar 20 anos com a tua neura ali, né, enganchada. Então, você recebe muitos casais? Recebo casais frequentemente por questões com os filhos, porque eu escrevo sobre isso, então as pessoas dizem, nossa, ela só trabalha com isso, né? Não é verdade, mas eu acabo recebendo casais que depois que os filhos nascem, a vida amorosa acaba, né? Então, tem questões. Né? Vera, eu vou fazer aqui, vou pegar agora, eu riscar um fósforo, jogar aqui no palco, Ótimo. Rapidinho. Você falou assim, quando você está com outro, aquele outro te devolve, te traz coisas que são suas. Então, a gente está falando com um público, uma audiência que veio aqui, que quer ouvir, que quer aprender, que provavelmente já fez ou vai fazer uma terapia, que tomou um chá, que sei lá o quê, passou numa bênção, falou com alguém para tentar melhorar, né? Para ser uma pessoa melhor, para estar mais dono de si. Só que aí a gente não se relaciona, a gente se relaciona sozinho, antes de se relacionar com o outro, mas a gente precisa que o outro caminhe junto com a gente. Então, meu problema, a minha questão no relacionamento e o que eu percebo das minhas amigas, de novo falando dessa camada de privilégio aí, que é a minha. A maioria das mulheres faz terapia, cuida da sua vida, tem o seu próprio negócio, tem seus projetos, caminhou muito nesses últimos anos, junto com essa onda do feminismo que a gente viu renascer, mas os caras estão atrasados nesse rolê, entendeu? Eles estão lá descobrindo hoje o que é masculinidade tóxica. Tipo, nossa, agora que a gente viu que é isso. Então, é muito difícil quando você vai se relacionar nesse degrau onde a gente consegue nomear e entender e o cara ainda tá lá, tipo, começando, né? Como é que é isso, assim? Gente, é muito louco você detectar machismo de homens com quem você está querendo dividir sua vida, né? E homens que são legais, que você considera bacanas. E aí vem uma atitude e você fala assim, caramba, isso é... Claro, tomando cuidado para não exagerar, para tudo não virar machismo, não sei o quê. Mas, assim, tem coisas que você fala, isso é machismo. Isso é machismo, estou sofrendo disso. Assim, é isso, né? A gente está falando da gente, aqui tem pessoas que, em outros lugares, que sofrem de outras formas. Mas, assim, até num lugar, teoricamente, que tem privilégios, tal, a gente vê isso. Eu queria falar um pouco de machismo. Não sei se a Cris quer comentar alguma coisa. Você riscou o fósforo, eu vou tacar gasolina. Eita, lasqueira. É claro que os homens que estão aqui não são machistas, óbvio, porque a gente, né, estão aqui já dá um passinho para frente. Mas é verdade que foi o feminismo que impulsionou uma mudança e que os homens foram correndo atrás. Agora, o que eu acho que a gente tem que lembrar, que o mais chocante para mim é ouvir a fala machista na boca das mulheres. Porque as mulheres, elas têm que fazer a lição de casa também. A gente está num caldo de cultura machista e a gente tem que fazer essa reflexão o tempo todo. Mas, e na nossa boca, né?
Na nossa boca, assim, das das outras coisas, mulheres e na nossa. de como a nossa ministra da mulher é absolutamente machista. O discurso dela é antifeminista. Essa não tem nem então que a gente falar. não pode e ela é uma pessoa que está nos representando. Então, agora eu concordo totalmente, Vanessa. Eu acho que ainda a gente tem poucos homens que estão lá na frente, às vezes até na frente de muitas mulheres, assim como a gente tinha poucas mulheres fazendo avanços, agora são muitas, né? E a gente vai junto. Agora, não vamos nos iludir, eu recebo muitas mulheres que vão reivindicando nos casamentos, seja com homens ou mulheres, vão reivindicando uma tutela, vão reivindicando um lugar meio café com leite. Então, é uma coisa mais Como assim? Explica melhor isso. Vão reivindicando um café com leite, uma tutela, não entendi. Vão pedindo para que o companheiro dê uma cobertura a mais, responda por algumas coisas que não é o caso, sustente, compareça. Tipo assim, eu sou feminista, mas você tem que pagar minha conta do jantar. Como é que eu vou fazer a mesma coisa que você, né? Então tem um certo, até com medo, esperando que o homem ponha limite na sexualidade, diga o que pode, o que não pode. Querendo uma figura paterna às vezes, né? E dizendo, ele é meio banana porque ele não chega junto no sexo. Oi? Por que ele é banana? Por que você não pode chegar junto no sexo? Por que a iniciativa tem que ser só dele? Vocês já devem ter ouvido, né? O cara é meio banana, ele não é ambicioso. Por que ele tem que ser ambicioso? Por que ele tem que ganhar tanto ou mais que você? Tem uma série de lugares que são armadilhas também das mulheres, porque não tem ninguém aqui que não seja machista, a gente não está livre disso. É uma coisa que a gente está evoluindo. A gente vai se pegar sendo machista e vai ter que falar, opa, olha aí. Então, mas nesse caso eu acho que as pessoas têm que querer, têm que desejar sair desse lugar. Porque a gente nasceu no machismo, né? Nós somos criados, todos nós, homens e mulheres. Nem se falou aqui, ninguém é machista, deve ter sim. Um rapaz que é machista, identifique que tem lá os seus costumes machistas, que deseja mudar e que possa dividir esse papo com a companheira, ou com a família, ou com as irmãs, ou com quem seja. Porque as pessoas falam muito de feminismo, às vezes, né? Eu sou feminista, mas o feminismo nada mais é do que lutar por direitos iguais, lutar por coisas mais importantes do que quer ou não ficar com a axila peluda ou não. Isso aí você pode a hora que você quiser. Eu acho que as pessoas têm que estar disponíveis, sabe, a desejar mudar, a conhecimentos, ao diálogo. Eu acho que a disponibilidade eu acho que é o ponto mais difícil das relações. A disponibilidade de ouvir, de discutir, de entender, de se relacionar, sabe? Eu estou com uma amiga se separando e falei, e aí, vocês saíram para conversar? Ela, Cris, ele não abre a boca, ele não fala nada. Mas você conversou com ele, foi para terapia, ele não quer falar, ele está no casulo dele. Em algum lugar, eu acho que ele está no momento de crise e não quer falar, mas eu acho também que as mulheres têm uma facilidade maior, né? Com a palavra. Não sei, vocês concordam comigo? Eu acho que a gente tem mais facilidade em ir num terapeuta, em falar, em expor os sentimentos. Mas eu acho que talvez essa disponibilidade de você ter um pouco mais de paciência também. Por que ele não quer falar? Hoje eu comentei sobre isso. O que houve? As mulheres são mais criadas a compartilhar, né? A menina, quando ela sofre alguma coisa, os pais vão lá, me contam o que aconteceu. O menino sofre, se vira, cara, vamos lá, resolve, né? Não chora, por exemplo, né? Que seriam... Então, as mulheres, elas têm na cultura já uma questão de contar coisas, de compartilhar coisas. Os meninos já têm uma relação mais competitiva, mais de contar vantagem, de se expor menos. Isso é cultural, né? E isso atravessa. E a gente tem uma experiência com o corpo também que é mais intimista, a gente sente mais o corpo para a questão do crescimento, da menstruação. Os homens não têm uma relação tão... como a gente chama, proprioceptiva com o corpo, como as mulheres têm. A gente tem que estar sempre ligada com o que acontece com a gente, né? Então, é diferente, a gente foi criado de formas diferentes. Os homens têm muita dificuldade de ir para análise e contar as coisas. Mas isso é uma construção social. Construção social. Porque acho que eu estava falando, acho que nós não temos a facilidade de falar. Eu acho que a gente foi criada, né, nesse lugar e encontrou um jeito de resolver as dores assim. Eu acho que é uma construção, né? Porque os homens também temperamentos eles também. têm cordas vocais, eles podem falar, né? Também, se eles quiserem. Mas é isso, não tem essa construção. Eu, por exemplo, me questionei vindo para aqui, por que não existiu uma casa TP Boys? Tipo,
Trip. Ó, fala pro Paulo Lima, que tá aqui na Por primeira que não fileira. tem uma casa trip para os caras falarem, puta, eu tô com um problema no meu relacionamento porque eu não sei como lidar com essa mulher que agora resolveu que ela... Tudo que eu falo é machismo, eu não estou conseguindo encontrar, né? Agora tem isso muito forte, mas é uma outra conversa. Os homens estão começando a fazer núcleos muito interessantes de homens discutindo a masculinidade. Eu ouvi falar isso. Muito legal. Agora, eu achei muito lindo também o que a Cris falou da disponibilidade, sabe? Eu comecei um namoro recentemente e a gente fez 2 combinados, que eu acho que vai dar super certo, que é... Vamos tentar, ao máximo, não nos machucar? Vamos. Vamos falar a verdade um para o outro? Vamos. Assim, a gente foi muito criada com a ideia de manter o mistério, de que se fala tudo perde a graça. Eu entrei numas agora, assim, que deu um negócio, eu pego na mão e falo, tá acontecendo isso, sabe assim? E eu acho que é isso, você dá as mãos com o seu companheiro ou a sua companheira e trocar ideia, né? E parece tão óbvio, né? Mas tem que ter muita disponibilidade. Mas eu falo da disponibilidade porque é um exercício que eu faço diariamente em mim. E eu posso falar isso, vocês vão entender. As pessoas não param para pensar, mas as mulheres negras são, num geral, as mais solteiras. Como assim? De uma forma geral, se você fazer um rolê, se fizer uma busca, elas são as mais solteiras. Se você pegar mulheres solos, mães solos, a maioria são mulheres negras. E então a gente lida com a questão da feminilidade, da beleza, da solidão de uma outra forma. E quando eu falo para você da disponibilidade de conversa, as mulheres, eu acho que de uma forma geral, elas passam, lavam, cozinham, pare, sangra, lava, limpa. Milhões de coisas elas fazem ao mesmo tempo, né? Os homens dão uma pensada para fazer. Isso é normal, é de cada um. Mas existe, voltando para as mulheres negras, todo um passado que as mulheres caçavam, pariam, eram estupradas, eram isso e aquilo, faziam milhões de coisas ao mesmo tempo. E tinham seus filhos retirados dela, continuavam com o seu leite, davam o seu leite para o outro filho. Então, assim, a gente vem de uma criação e quando você para estudar, quando você para olhar a história das suas avós, falando no meu caso, a história das minhas avós, das minhas tias, das minhas primas que hoje usam os cabelos azuis, verde-limão, e não estão nem aí, sabe? As empoderadas atuais, as jovens, que eu fico muito feliz com isso. É uma outra relação com tudo e uma disponibilidade também. As mais novas, algumas... Elas são meio bravas, algumas, elas não têm disponibilidade com nada, tipo, eu não quero e acabou. Já tem uma outra chave de decisão, assim. Acho que a gente está vivendo num momento de importantes escolhas, sabe? Hoje eu quero me doar, amanhã eu quero dar colo e hoje eu quero receber, assim, tem vários processos, assim. E eu pertenço a um grupo de mulheres que gostam de bater papo, de falar sobre esses caminhos. E eu tenho tido esse exercício da disponibilidade de ouvir vocês para entender qual é o da minha história, onde é que a gente se encaixa na mesma história, aonde não e onde que talvez esteja exagerando ou equivocada, né? E estudando sobre isso. Mas infelizmente, existe uma diferença. Infelizmente não, faz parte, é isso mesmo. E a gente tem que ser prática, assim. Eu sinto... Como você falou, da tua vida, da minha mãe, das minhas tias, tem muito tempo aí, nhenhenha, não. Quer, não quer, amor, beijo, tchau, sabe? E vai, porque a vida segue. É conta para pagar, é filho para criar, é um monte de coisa, assim. Então, é meio que... A minha avó era da época que ela dizia, eu não preciso de terapia, eu lavo um bom tanque de roupa. E eu cresci tendo, não, Cris, vai para terapia, tá louca, o que é isso? Então, é um outro momento, é uma outra fase, assim. E eu procuro ouvir com carinho, sabe? Que eu acho que é importante. Os momentos estão mudando mesmo. E tem que mudar, e vai ser para melhor. Agora, vai você. É que a Cris está falando uma coisa que eu acho que é fundamental, porque a gente não pode falar as mulheres e os homens. Tem as mulheres ricas, as mulheres pobres, as mulheres super ricas, tem as mulheres brancas, tem as mulheres negras, tem as migrantes, né? A gente tem que fazer também um recorte, pensando que as mulheres é um grupo que não existe e as mulheres vivem coisas diferentes, né? Então, as trans. Mulheres trans, né? A gente tem homens trans que têm filhos. Então,
essas realidades também têm recortes diferentes. A gente não dá conta também de, numa mesa como essa, de abarcar tudo, né? Cada uma conta um pouco da sua experiência pessoal, mas lembrando que cada uma no seu lugar de fala, que tem milhões de outros temas que a gente não está conseguindo abordar e outras tramas nesse bordado louco que são os relacionamentos. Eu queria, só porque tem uma placa de 5 minutos ali apontando para mim, eu queria falar muito de um tema que está na listinha, mas que eu acho que todo mundo tem muita vontade de falar, que é a monogamia, né? O relacionamento atual é uma das coisas mais difíceis de lidar, é essa questão da monogamia, porque, assim, eu não sei vocês, mas eu acho que muita gente super gostaria de ter um relacionamento livre, desde que eu fique com todo mundo, mas você não. Né? Nunca, eu digo assim, né, é muito legal imaginar que eu posso ter possibilidades, mas que o outro morra de ciúme. Então, assim, vamos falar um pouco, cada um pouco, para fechar essa mesa, sobre monogamia, sobre quem quiser falar de amores livres. Eu sei lá, é um tema gigante, precisaria de uma próxima mesa. Nossa Senhora. Vai, Vera, vai. Vai você e a gente segue. A Vera estudou. Me chamar de estudada é uma desculpa para eu jogar os pepinos para mim. É lindo, é lindo. Eu acho que as pessoas fazem uma confusão entre aquilo que você trouxe no começo, Vanessa, que elas pensam e o que elas realmente sustentam. Eu quero amor livre, só que você não aguenta. Eu quero... Não... Então, as pessoas têm que olhar para o umbigo e ver qual que é a sua praia. Porque hoje a gente estava até comentando, a molecadinha está achando que tem que ser bissexual para não dar uma de careta de ficar só com menino, se ela for menina. Então, ela vai dar uma transadinha com uma menina, porque senão os outros vão achar que ela é careta. Ou que antigamente achavam que tinha que perder a virgindade, porque ser virgem é muito sem graça. Não, bicho, vê o que é legal para você. Você quer viver com uma pessoa numa relação monogâmica? Viva. Você quer poliamor? Viva. Mas isso não pode ser moda, isso não pode vir de fora. É mais um imperativo. Eu não gosto de dividir, não gosto de dividir, estou fora, não quero saber. Mas, não sei, a vida é longa, pode ser que eu entre numa outra relação e sustente uma relação com várias pessoas. Hoje, não. Mas é muito louco você querer ter uma relação duradoura para sempre e sustentar uma vida sexual em cima disso, né? Porque às vezes a gente fica sufocado com a ideia, porque nunca mais vou transar com outra pessoa. Ou isso, como lidar com tudo isso, né? Os jovens não querem mais transar, Marta. Já saiu essa pesquisa. Os jovens querem ver Netflix. Esse negócio de transar está ultrapassado. Esquece. Não tem essa coisa. Não, maravilhoso o que você falou. Eu acho que e aí eu acho que precisa da maturidade para conhecer esse lugar, onde você sabe aquilo que isso funciona para mim e isso não funciona para mim, porque me machuca, me dói, porque eu não quero me colocar nesse lugar e porque é uma imposição. Então, não, obrigada. Mas até você chegar nesse lugar, é preciso muito sofrimento e aí camadas de sofrimento, né, para entender que isso aqui não dá para mim. Se respeitar, né? Mas é um processo, porque é um processo de autoconhecimento, né? Hoje sei que não funciona poliamor para mim porque eu não dou conta. E nem, assim, apaixonadíssima por qualquer boy ou por qualquer menina, eu não dou conta mesmo, eu não tenho como lidar. Eu gostaria de ser mais iluminada, sei lá, não sei como fala isso, porém não sou, né? Então, o que eu não acho que não vale é isso, que é esse combinado onde é muito difícil você fechar com o outro assim. É aberto para os dois. É fechado para os dois. Porque senão, aí a verdade que você falou, que é uma coisa super importante, que eu acho que surgiu nas minhas pesquisas no Stories, que eu coloquei para as pessoas o que elas querem num relacionamento amoroso, a verdade e o respeito foi o que mais apareceu. Não foi o amor, não foi o tesão, não foi o sexo, foi isso. Essa coisa tipo, tamo junto, tamo. Não tem uma curva. Não, tamo junto, mas está aberto? Beleza. Como é que vai ser isso? Eu acho que é muito difícil você criar esse combinado, sabe? E revisitar esse combinado. Olha, ano passado era assim, mas agora vamos falar de novo? Eu acho que essa é a maior dificuldade. Acho que é importante o consentimento, né, dentro da relação, assim. Eu sou muito prática e básica. Eu quero que seja eterno enquanto dure, sabe? Se formos felizes por 30 dias, então vai ser. Eu gosto de insistir um pouquinho nas minhas relações, porque eu acho que vai ficando gostosa dia a dia. Agora que eu estou solteira,
os meus namoricos, se você tem a oportunidade de reencontrar, é cada dia mais gostoso, assim. Eu não dou conta de ter uma relação aberta, não me dá tesão, nunca mexeu comigo. Para mim, eu levo as coisas diante do que me dá tesão, do que me movimenta, do que me acolhe, do que é bom para mim. Não, eu quero um parceiro e tenho na minha cabeça o tesão da gente estar junto e estar se curtindo, assim. Mas eu sou uma pessoa que respeito muito as escolhas dos outros e acho que a maior reflexão de todas é: por que você está fazendo isso? É porque você realmente tem tesão nisso? Você é feliz, assim? É buscar felicidade e com consentimento, assim. Seu com o outro e do outro com você, assim.